Ora boas, para este vídeo escolhi falar acerca de um tema que é com muita frequência polémico, mas como tudo o que tenha a ver com a espiritualidade no sentido geral, ou potencialmente polémico, que é a mediunidade, aquilo que se pode chamar de percepção extrasensorial. E para isso eu vou colocar algumas questões filosóficas para nos ajudar a lidar com uma mente aberta relativamente ao assunto. Mente aberta, simplesmente. Apelando à liberdade, curiosidade e independência intelectuais. Há muitos comportamentos falaciosos que as pessoas vivem, ou que as pessoas assumem, que as pessoas realizam de forma inconsciente, que é reduzir a realidade do outro à própria realidade. É julgar-se que, ou ter a arrogância, a falta de humildade, para se julgar que a realidade do outro tem de ser como a própria. Se a própria pessoa não tiver, por exemplo, uma percepção extrasensorial, o outro também não poderá ter. Porque a realidade do outro só pode ser como a própria. E isto é uma questão fundamental, que é uma questão que nós devemos colocar. Será que existe? Será que não existe? Essa questão da percepção extrasensorial, da mediunidade, de percepcionar energia, espíritos, ter visões, seja o que for. Será que isso existe? Para isso, eu faço apelo àqueles princípios filosóficos fundamentais que eu considero relativamente à verdade. Para ganhar mais consciência disso, eu recomendo que leiam Obra Ensaio sobre o Individualismo, por exemplo, ou que vejam os vídeos em que eu falo acerca da verdade, da nossa forma de uma forma adequada para nos relacionarmos com a verdade. Seja como for, o que é muito importante é uma pessoa procurar ser humilde, para que depois possa ter a capacidade para admitir possibilidades, incentivando a si mesmo a abertura consciencial, aquilo que se poderá chamar de mente aberta. Nós temos que compreender, principalmente se não tivermos uma percepção extrasensorial, como se costuma dizer, ou uma mediunidade, como alguns dizem, se nós não tivermos, não quer dizer que os outros não possam ter. E é muito falacioso, e não só, há muita presunção, há muita arrogância, como eu já falei, querer reduzir a realidade do outro à própria. Portanto, se não existe dentro de mim, se eu não tenho essa capacidade, então ela é impossível. Isso é falacioso. Ora bem, se eu não tenho essa capacidade, significa que ela é impossível. Portanto, incapacidade individual significa impossibilidade existencial no outro. Isto é falacioso. E se nós não queremos entrar num comportamento falacioso e arrogante, nós temos de aprender a ser humildes e simplesmente, a priori, admitir possibilidades, ter abertura consciencial. Será que existe? Será que não existe? Não sei. E depois poder-se assumir um movimento de consciencialização. Porque muitas vezes o que nos falta é conhecimento. Então, procurar conhecimentos para potenciar a compreensão acerca dos fenómenos. Neste caso, temos um espírito científico, procurar referências empírico-objetivas, procurar experiências que possam comprovar a existência ou não, admitindo a priori hipotético a existência, que é admitindo a priori na consciência a possibilidade de algo existir ou não, procurar experiências que possam comprovar a existência da mediunidade ou não, a existência da supramatéria neste caso ou não. E para isso nós precisamos ser humildes. Nós não podemos nós não nos podemos apegar a determinados conceitos, a determinadas crenças. Neste caso, e vamos imaginar como é que um ateu ferranho, conservador, apegado ao seu ateísmo, poderá lidar com o facto de a mediunidade ou a percepção extrasensorial, além da realidade da supramatéria, serem provados cientificamente. Ou simplesmente existirem referências empírico-objetivas, experiências que provam fenomenologicamente a existência disso. Eu estou a falar. Terá muita dificuldade em lidar com isso. Mais facilmente, um ateu conservador e apegado ao seu ateísmo fugirá
destas realidades, ou a priori, em termos de humildade consciencial, hipotéticas realidades, mais facilmente ele fugirá do que procurará compreender. Do que procurará conhecimentos, experiências, investigando e estudando, que comprovem a hipotética realidade. Neste caso, nem, a priori, nem deve ser que comprovem a realidade. É que comprovem a hipotética realidade. A priori não sabe. Vamos imaginar assim. Nós temos de aprender a relacionarmos com a realidade, neste caso com a verdade. Por isso é que eu digo que a humildade é um princípio filosófico fundamental para chegar à verdade. Nós temos de aprender a relacionarmos com a realidade de forma humilde. Se nós não temos, a priori, a humildade para admitirmos possibilidades com abertura consciencial, nós negaremos, a priori, a possibilidade de ganharmos consciência adequada da realidade, objetiva, tal como ela é. Nós temos de escolher a verdade, nós não podemos escolher a ilusão. Nós temos de escolher que a verdade seja uma adequação à realidade. E não simplesmente querer continuar apegado a determinadas crenças, a determinados conceitos que já temos pré-estabelecidos na nossa consciência. Por isso é que nós temos de ter o sistema de saberes aberto e o sistema de crenças pronto para ser transformado. O sistema de saberes deve estar aberto no sentido de adquirirmos cada vez mais conhecimentos, e o sistema de crenças deve estar aberto para a transformação, muitas vezes, além para o aparecimento de mais crenças. Mas o que é mais difícil é fazer a transformação. Não é simplesmente adquirir uma crença nova. É abandonar uma crença antiga. O mais difícil do que adquirir uma crença nova é abandonar uma crença antiga. Ou simplesmente transformar uma crença antiga. E isso faz com que as pessoas, mais do que procurem compreender, por exemplo, a mediunidade ou percepção extrasensorial, procurem denegrir, procurem ridicularizar, procurem deitar abaixo e muitas vezes fujam, e peço desculpa pela expressão, com cocó nas cuecas. Simplesmente porque não querem colocar em causa a crença e os apegos a crenças que têm. Nesse caso, o eventual ateu conservador, por exemplo. Posso dar outro exemplo. E isto aqui não pretendo que seja um julgamento. Eu pretendo que isto seja uma análise e uma desconstrução para nos pôr a pensar e a refletir acerca dos assuntos. Porque é mais fácil, e é só mais fácil e confortável, reduzirmos a realidade do outro à nossa própria incapacidade. Reduzirmos a hipotética realidade do outro, neste caso o sujeito com mediunidade ou percepção sensorial, à nossa própria realidade. Principalmente, agora lembrando, que existe muito trabalho científico que prova e comprova a existência da mediunidade e da percepção extrasensorial. Já existe muito trabalho científico que prova e comprova a existência da mediunidade e da percepção extrasensorial, que são a mesma coisa. Pronto, vou falar como se fossem algo distinto, mas pode haver relativas diferenças, mas é uma questão de linguagem muitas vezes. E o que é que nós fazemos? Nós fugimos da realidade ou procuramos compreendê-la e conhecê-la? Porque eu vejo pessoas ligadas à ciência, muito inteligentes, que mais fogem, e peço mais uma vez desculpa pela expressão, mas é o que eu entendo disso, com cocó nas cuecas, do que procuram compreender. E muitas vezes fazendo apelo àquele espírito científico. Não relativamente a esse assunto, mas relativamente a outros. A experiência são grandes vias da ciência. Mas quando é preciso procurar experiências para comprovar conhecimentos e crenças relativos a esta realidade que eu estou a falar para este vídeo, fogem. Porquê? Porque há um medo enorme de se ter de admitir estar errado. De se ter de colocar em causa as próprias crenças. Os próprios paradigmas. Os próprios arquétipos. Imaginem uma pessoa que rejeita profundamente, ridiculariza a existência da mediunidade, da percepção extrasensorial ou mesmo da supramatéria e tudo o que tem a ver com isso, dos espíritos, e de repente, por exemplo, existe algo que prova que isso existe. Como é que essa pessoa emocionalmente irá lidar com isso? Se essa pessoa estiver pegada emocionalmente a determinadas crenças, ela terá muita dificuldade em termos de independência intelectual para lidar com, ou em termos de intelectualidade, de exercício intelectual, para lidar com essa provação ou comprovação. E é o que acontece muitas vezes no meio académico científico. Existe um apego tão grande a determinadas crenças, a determinados arquétipos. Existem, mesmo de forma inconsciente, macaquinhos de imitação, sempre a imitar tradições arquetipais. Existe um apego tão grande de forma inconsciente que sempre que aparece algo que abala estes sistemas de crenças, dói muito e foge-se. Em vez de estudar e investigar adequadamente os assuntos.
E se nós queremos a ciência, se nós valorizamos e acreditamos no espírito científico, onde se valoriza muito a experiência, a comprovação e etc., nós temos de parar de fugir dos assuntos. Nós temos de começar a estudá-los, a investigá-los adequadamente, não é fugir dos assuntos, cheios de certezas acerca deles. E são esses comportamentos tendenciosos e falaciosos que eu vejo, muitas vezes, dentro de académicos e de cientistas, relativamente a este tipo de assuntos. Há tanto preconceito, há tanta fuga falaciosa, há tanta denigração e ridicularização, que chega a ser um espetáculo deprimente. Em vez das pessoas estarem centradas em procurar conhecer a realidade com humildade, escolhendo a verdade acima de tudo ao invés da ilusão, só porque não se quer colocar em causa crenças em que está apagado, há tanta fuga que é literalmente um espetáculo deprimente. Nós queremos conhecer a realidade tal como ela é, ou queremos fugir dela? Se nós tivermos muita dificuldade em colocar em causa as crenças a que estamos apagados, os arquétipos, torna-se muito difícil ganhar uma crescente consciência da realidade. Portanto, a priori, nós temos, e eu recomendo, em nome da independência, liberdade e curiosidade intelectuais, nós temos de aprender a colocar em causa, a admitir possibilidades e ter abertura consciencial relativamente a estes assuntos, e não só. Mas neste caso estou a falar acerca destes assuntos. Nós temos de fazer uso da nossa inteligência e não escolher a burrice. A burrice como condição de prática, pôr em prática a burrice. O mais burro é aquele que não quer aprender. Se existem evidências à nossa volta, se existe uma fenomenologia que demonstra de uma maneira ou de outra a possibilidade de existência da mediunidade, da percepção extrasensorial e da supramatéria, de espírito, seja o que for, nós devemos admitir a possibilidade e procurar estudar e investigar ao invés de fugirmos de assuntos. Nós somos burrinhos? O quê? Nós queremos ganhar crescente consciência da realidade ou vamos fugir dela só porque não queremos mudar as crenças a que estamos apegados? Os arquétipos que imitamos como se fôssemos macaquinhos de imitação, sempre a vomitar aquilo que aprendemos dos outros. E da dimensão sociocultural e institucional em termos de ensino. Nós temos de aprender a pensar por nós mesmos. E temos curiosidade intelectual. Em vez de fugirmos das experiências, procurar a experiência. E aceitar o desconforto. Aceitar o desconforto que tem a ver com a necessidade de nós nos colocarmos em causa e nós admitimos a possibilidade de estarmos errados até então. Ou de não estarmos tão certos. O que é mais fácil para o nosso ego é ridicularizar aquilo que é diferente, aquilo que coloca em causa as próprias crenças a que está apegado. Uma pessoa ridiculariza para tirar força. Porque muitas vezes percepciona que há força do outro lado. No lado diferente, na alteridade. Senão uma pessoa não ridicularizaria. Não iria ridicularizar. Eu vejo pessoas altamente inteligentes a exercitarem-se ou realizarem-se com comportamentos altamente falaciosos, simplesmente porque de forma inconsciente estão apegados a determinadas crenças, a determinados arquétipos. Um dos princípios filosóficos fundamentais para a verdade que eu desenvolvo no meu trabalho é admitir a possibilidade de existir uma verdade mais verdadeira do que aquela que se acredita ser verdade até então, por exemplo. E isso é difícil. Principalmente quando uma pessoa de forma inconsciente já se considera a dona da razão, que já tem razão, já sabe tudo. Portanto, as coisas só podem ser dentro daqueles perímetros. E ai meu Deus que se foge do desconforto intelectual. Tudo aquilo que seja desconfortável é melhor fugir. Nós queremos ganhar uma crescente consciência da realidade ou fugir dela? Porque continuamos a pensar da mesma maneira. Deixo esta reflexão filosófica para vocês. Se gostarem deste vídeo ou dos meus vídeos, subscrevam o canal e cumprimentos filosóficos.